A gente sempre pensa que só acontece com os outros. E tem outras que até a gente pensa que acontece com os outros, mas é muito raro. São os acidentes com cabos de força, por exemplo. São raros. Bom, até que são. Mas você sabia que mais de 500 pessoas morrem por ano no Brasil por não saberem lidar com isso de forma segura? Então fala o seguinte, presta atenção às dicas que o Garonce vai passar para a gente. Elas podem salvar a sua vida e também te ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Ô Garonce, seja bem-vindo. Bom dia, meu irmão. Segurança é aqui. Bom dia, Riquete, turma do Brasil Caminhoneiro. A gente vem pro trecho para falar sobre a segurança nessa época do ano e dar algumas dicas importantes. Que a gente sabe que é comum ter chuvas mais fortes e isso faz com que os buracos fiquem escondidos pela água, o risco da hidroplanagem é real, sem contar a visibilidade que acaba sendo comprometida. Mas hoje a gente vai falar sobre um risco que não está ligado diretamente ao asfalto. É um risco diferente lá do alto. São os fios e cabos elétricos como esses daqui que estão energizados e que podem cair pela força dos ventos, por algum galho de árvore que se solte e até mesmo por veículos que venham a colidir com os postes de sustentação. Esses cabos chegam a ter 13.800 volts de tensão elétrica e quando caem no chão ou sobre veículos, podem causar graves prejuízos e, infelizmente, condutores têm perdido a vida por desconhecerem procedimentos de segurança bem simples, mas que podem salvar as suas vidas em uma situação de emergência. Aproximadamente 500 pessoas perdem a vida todos os anos por não saberem lidar de forma segura com a energia elétrica. No início desse ano, na cidade de São Paulo, durante uma tempestade, um senhor de 62 anos que conduzia o seu veículo foi atingido por um cabo energizado, que acabou se soltando em virtude de uma árvore que foi arrastada pelos fortes ventos. O cabo estava com uma tensão altíssima, mas dentro do veículo, nada aconteceu aos ocupantes. Quando em contato com um cabo energizado, quem fica dentro do veículo, mesmo com mais de 20.000 volts passando por ele, não sente absolutamente nada. Isso acontece por um fenômeno chamado de gaiola de Faraday. É como se a boleia do caminhão ou carro fosse uma armadura feita de metal que protege tudo o que está dentro dela de correntes elétricas externas. Apesar do alerta das pessoas que estavam próximas, o condutor do veículo decidiu descer para buscar ajuda. E aí, ele acabou sendo eletrocutado e morreu. A esposa de 60 anos, que ouviu as orientações, permaneceu dentro do carro, aguardando o resgate e foi salva sem ferimentos. O risco de ter um cabo energizado como esse daqui, ó, engatado na carga ou na carroceria, ele é muito maior. Até porque as dimensões de um caminhão de altura, largura, são bem maiores do que a de um veículo de passeio. Eu estava indo de Goiânia para Fortaleza e fui entrar numa rua paralela com a BR e os fios estavam muito baixos. Ganchou a carreta, inclusive caiu 2 postes, um em cima de um carro. E a primeira coisa que eu fiz, a minha esposa estava comigo, não desce do caminhão, né? Porque eu já tive muita experiência, já tirei curso de bombeiro, curso de primeiros socorros, então a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai aprendendo, que com energia, alta tensão não se brinca. E para
Para entender esses riscos, nada melhor do que conversar com uma representante de uma das maiores empresas de distribuição de energia elétrica no país. Rose, como é que está essa questão de pessoas que são atingidas por cabos energizados? Bom dia, Garonce. Na verdade, quando a gente fala de pessoas atingidas, né, por eletricidade, é sempre importante o cuidado. Independente de qualquer situação, nunca se aproximar de nenhum cabo partido. Esse é o ponto principal que a gente precisa levar para toda a população. Agora, a dúvida que o pessoal de casa fica é o seguinte: encostar em um desses cabos aqui dá choque. O choque é parecido com aquele que a gente toma em casa quando encosta num fio desencapado? Excelente pergunta. Não, o choque não é igual. A voltagem pode passar de mais de 13.000 volts, diferente da sua casa, da sua residência, que pode ser 210 ou 120 volts. Então, é muito diferente. A voltagem é muito maior. Ninguém deve se aproximar. Agora, como é que a gente faz, né? E quem está nos assistindo para saber, por exemplo, olhando para um cabo desses, se ele está energizado ou não? Excelente pergunta. Na verdade, a gente não deve tentar se aproximar. As únicas pessoas que são habilitadas e capacitadas para conhecer qual que é o tipo de cabo são os profissionais habilitados para isso. Então, você, quem está em casa, não conhece o tipo de cabo apenas olhando e não vai poder saber se ele está energizado ou não. Eletricidade não tem cor, não tem cheiro e você não vê. Então, atualmente a gente faz revisão e manutenções nas nossas redes, né? Também orientações em escolas com crianças, também em orientações gerais com a população e sempre deixando claro para a população a importância de não se aproximar. Com eletricidade não se brinca. Então, toda a atenção e toda a comunicação é muito importante para evitar o risco, para evitar algo maior. Também tem dicas preciosas para dar à turma do trecho é o Corpo de Bombeiros, que é formado por profissionais altamente capacitados para prestar assistência para quem se encontra nas mais diversas situações de risco, como é o caso dos caminhoneiros e condutores que estejam dentro de veículos atingidos por cabos energizados. Considerando que nós não sabemos se existe ou não energia em um cabo que está tocando o veículo, nós sempre vamos considerar que esse cabo está energizado. E o grande erro vai ser a vítima, no caso, estando consciente, tentar sair do veículo. Ele deve manter a calma sempre, considerar que existe sim eletricidade naquele cabo que está tocando ao veículo, a boleia no caso, e não descer do carro. Manter a configuração que está, se tiver com a porta fechada após a colisão, deixe a porta fechada, não tente sair. Às vezes o cidadão está passando, vê aquela situação e ele sente o ímpeto de ajudar. O que essa pessoa tem que fazer? Mantenha-se a calma, não tente tirar a pessoa, isole o local, sinalize, não deixe outras pessoas chegar, tente comunicar através de gesto com o condutor do veículo, informando que o socorro já está vindo, que está ligando o 93 e não deixar que essa pessoa saia através de gesto, para que a pessoa não corra risco de sofrer uma descarga elétrica ali, um choque elétrico ali no local. O perigo existe não apenas para quem está dentro de carros ou caminhões. Por isso, existem algumas regras básicas que devem ser seguidas por todo mundo. Caso encontre um fio partido na rua, não se aproxime e faça o isolamento da área. Não tente sair do carro ou caminhão caso um fio de energia caia sobre ele. Não procure abrigo próximo aos postes, embaixo de transformadores, nem da fiação elétrica. E nunca ande em áreas alagadas. Eletricidade, a gente viu que é coisa muito séria. E quando se tratam desses cabos e fios, que por eles podem passar milhares de volts e podem cair, se você estiver dentro de um carro ou caminhão que for atingido, o mais importante é manter a calma, aguardar o socorro especializado e não permitir que ninguém se aproxime, até mesmo para que não se coloque em risco ou coloque outros na situação de perigo. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais, porque segurança é aqui com Garonce. E agora
É com você, Riquete, o jornalista do trecho que tá